está sendo usado esse andaime, a corda de segurança está sendo utilizada, porque se acontece algum acidente, como em qualquer outra licitação, eu tenho responsabilidade. O município também tem responsabilidade. Então, por isso também, eu tenho que fazer a fiscalização da execução do microempreendedor individual, né, dessa atividade. Porque na licitação normal, no contrato, a gente tem um fiscal. Né? Lá no contrato, eu vou fazer a indicação de quem é o fiscal. Aqui na Contratar Mais Brasil, a gente não faz essa indicação. Mas a gente vai ter um servidor que é o responsável por essa fiscalização. E aí a gente tem a opção de exigir, tipo, os cursos BNR, por exemplo, de eletricista, NR10 e tal, você inclui aí também? Eu posso incluir, como os documentos de habilitação, que ele atenda as regulamentações, as normas regulamentadoras. Perfeito. Que ele tenha, né, se é, por exemplo, que vai utilizar algum item que é inflamável, que precise de maior segurança, eu posso fazer essa exigência. Porque, inclusive, dá mais segurança para a administração. Porque se acontecer alguma coisa, algum fato, eu consigo comprovar que ele declarou que ele tinha ciência, que ele tinha curso, que ele tinha qualquer outra regulamentação dessa atividade. Né? Então, isso, como em qualquer outra licitação, a gente também aqui pode incluir, e também tem a atividade de fiscalização. A gente tem que exercer a fiscalização do uso desses equipamentos de segurança. Né? Se é uma pintura em altura, geralmente ar-condicionado, né? Que eu preciso mexer na condensadora, e geralmente ela fica em lugares altos, aí eu preciso saber da segurança que está sendo empregada para ele poder acessar esse equipamento. E essa segurança também é responsabilidade de quem está contratando. E aí, como de quem está sendo contratado, de ter meios de acesso com os EPIs necessários. Quando o Ministério da Gestão e Inovação ele divulga o edital, por exemplo, está no edital 3, se não me engano, no chamamento, ele divulga as relações também relacionadas às normas de segurança. Então, ele também, em tese, já a partir do momento que ele é credenciado, ele já tem essas informações. Mas, como a gente sabe, não necessariamente significa que ele leu aquelas informações. Então, cabe também à administração, no momento da contratação, fazer essa advertência em relação à observância dos equipamentos das normas de segurança. Né? Se é altura, itens elétricos, tudo isso, eu faço essa verificação se ele está atendendo a essa solicitação. Eu tenho sempre que observar, no caso desses documentos de segurança, eles já vão estar dentro do edital. Mas aqui, por exemplo, eu não posso fazer exigências adicionais que estão fora do edital. Por exemplo, se é para serviço de pedreiro, eu quero que ele comprove a capacidade técnica dele. Que ele já tenha feito para derrubar uma parede e construir outra. Que ele já tenha feito esse serviço em outro lugar. Não posso fazer esse tipo de exigência. Como eu faço numa licitação normal, por exemplo. Uma exigência de quem ganhar aquela obra comprove que já realizou outra obra. Porque essa não é uma exigência do edital. O edital não exige capacidade técnica. Nesses casos, porque são pequenos reparos e outras atividades. Ele já vai comprovar no edital que ele realiza aquela atividade por meio do cadastro dele. Mas não é necessária experiência. Eu não posso aqui exigir experiência no meu edital, como documentos adicionais. Eu posso colocar documentos adicionais relacionados por exemplo, dos tributos, lá que a gente comentou, certidões, em relação aos custos de norma regulamentadora, porque já é uma previsão do edital principal, que ele tem que atender às normas de segurança. Mas em relação à experiência, eu não posso. E aí, o edital também ele traz um prazo para a apresentação desses documentos. Sempre que eu solicito fornecimentos adicionais, esses documentos eles são apresentados pelos fornecedores e eles vão ser avaliados pela administração sempre no prazo de até 5 dias úteis.
Então, se eu solicitei para o fornecedor, né, que ele apresente lá os cursos de atualização com as normas de segurança, que ele tenha ciência dessas normas de segurança, as certidões jurídicas de constituição, eu tenho 5 dias úteis para analisar esses documentos. Daí é para quê? Celeridade. Né? Para evitar que a administração fique fazendo uma análise contínua e não termine aquela demanda. Então, para isso que ele já traz aqui o prazo limite. E o edital também principal do Ministério da Gestão e Inovação, ele traz também outros prazos relacionados ao fornecedor. Né? No caso, para ele apresentar para o órgão administrador, que é o Ministério, o documento de atividade, outras informações que necessitam para ele fazer o seu credenciamento dentro da plataforma. Mas aí, em relação à administração, ela vai ter esses prazos que ela tem que cumprir. Se ela não cumprir, ela vai ser sancionada. Então, a gente observa que tem um controle tanto do lado do fornecedor, como também em relação à administração. A questão de prazos, principalmente, para a administração fazer essa análise. E o fornecedor, ele é informado na plataforma que ele foi selecionado para prestar aquele serviço, porque na plataforma, depois do município analisar as visitas técnicas, tudo, ele vai receber ali a relação daquelas propostas, vai fazer a validação e vai selecionar qual é o fornecedor que vai realizar aquele serviço. Feita essa seleção, o fornecedor ele é avisado na plataforma, né, e o órgão comprador ele pode solicitar ajustes em relação à documentação e tal, que a gente estava falando, né, sempre no prazo de até 2 dias úteis, para que tenha início a execução do serviço. Levando-se em consideração que no momento que eu abri a minha oferta, eu já estabeleci um prazo limite da execução. Então, eu vou ter que sempre observar isso. Não, então eu tenho que sempre estabelecer um prazo de execução limite razoável. Mesma coisa quando a gente faz para entrega de bens. A gente abriu a licitação para entrega de material administrativo, caneta, lápis. A gente tem um prazo de entrega. O prazo de entrega é de 15 dias úteis depois da solicitação. A gente sempre estabelece um prazo compatível. Né? Vamos estabelecer 5 dias, muito curto. A gente tem que estabelecer um prazo que também é compatível tanto para a administração quanto para o fornecedor. Né? Então, essa atualização desses documentos também vou ter que levar em consideração que eu vou tirar esse prazo dessas informações. Então, eu vou sempre fazer um planejamento compatível. Né? Lá, como vocês fizeram a estimativa desse prazo? Vocês colocaram um prazo longo? 30 dias. Perfeito. Era pintura, né? Isso que é um prazo que vai ser compatível. Era pequeno o serviço ou era espaço grande? 2 salas, um corredor e mais um teto e uma parede de outra seleção. Perfeito, que é um prazo compatível, né, para mim fazer a contratação e fazer a execução do serviço. Porque aí depois, se eu preciso reexecutar o serviço, aí eu justifico, né, do porquê da reexecução do serviço, porque não foi prestado de forma adequada, do jeito que a administração... Porque, na verdade, o engenheiro falou que deveria levar em torno de 15 dias. E você fala um pouco mais também. E para não ter um problema depois de... aconteceu alguma coisa. Tem que providenciar material, agendar... Isso, perfeito. Quando a gente não consegue estimar um prazo, por exemplo, uma troca de uma peça, é importante a gente não sabe. Isso. Aí eu espero o fornecedor apresentar o orçamento, né? Aí o que ganhar, ele vai me apresentar a estimativa da entrega dessas peças, e aí eu estabeleço o prazo final. Então pode fazer um prazo Concomitante com a seleção da proposta. Mesma coisa, valores. Né? Como eu posso fazer os valores concomitantes com a proposta, o estabelecimento do prazo também. Que pode acontecer. Por exemplo, não tem essa peça disponível no mercado hoje. Ela vai chegar, eu preciso importar essa peça, por exemplo. Aí eu justifico o prazo que eu preciso para importar essa peça, né, o prazo limite, e aí a administração vai aguardar dentro desse prazo.
Por quê? Por que eu preciso sempre estabelecer prazos? Para fins de sanção. Porque senão o fornecedor ele define o prazo e fica lá um ano esperando essa peça. E a administração fica refém da execução desse serviço com aquele fornecedor. Então, por isso que a gente precisa, no estabelecimento das propostas, né, e depois da seleção, na hora que eu estou estabelecendo o prazo da execução do serviço, estabelecer sempre um prazo compatível com a execução dessa proposta, justamente para a gente evitar essa situação. A gente vai sempre assinar um instrumento equivalente ao contrato dentro da plataforma, tanto que a contratação, seleção, adesão, ela é sempre online. Eu não vou ter ali recebimento de papéis, tudo vai ser pela plataforma. E o pagamento ele é feito sempre preferencialmente por Pix, né, como eu falei para vocês. Cartão de pagamento para quem vai fazer adiantamento, né, ou outras atividades, ou outra forma, por empenho, por exemplo. E eu vou sempre informar na plataforma qual vai ser a forma desse pagamento. Né, eu só vi acho que uma vez, 2 vezes, um que indicava Pix. A regra geralmente é empenho, Porque né, que a gente faz. o banco cobra taxa, né? Perfeito. Exatamente. Aí, pelo menos é isento nas transferências, mas Pix eles não querem isentar. Mas eles cobram da administração. Eles querem cobrar. Eu não fui atrás desse, porque eles não podem cobrar de transferências, pelo menos, né? Mas no Pix eu não sei se tem essa. É porque isso vai depender do pacote de serviços, né, que eles oferecem. Cobra transferência. Né? Que aí vai depender do pacote de serviço quando eu contratei a instituição bancária. Né? Hoje aqui é o contrário também, eles não cobram o Pix, mas cobram para transferência. Entendeu? Então aí depende de cada forma que a gente contratou ali o pacote de serviço. Mas é o ideal hoje, dentro da plataforma, que a gente faça via transferência instantânea, né? Para fins até de dar maior celeridade, porque um microempreendedor individual ele tem um CNPJ. Ele é gerado, um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica. E geralmente a chave principal vai ser, ele vai ter uma conta jurídica. O microempreendedor individual, o MEI, diferente da microempresa e da empresa de pequeno porte, ele também pode usar o CPF. Não é obrigatório fazer o pagamento direto na pessoa jurídica. Eu posso fazer o pagamento para a pessoa física, no caso do MEI, né, da microempresa e da IPP eu não posso. Agora o MEI eu posso fazer por esses 2 meios, tanto CNPJ quanto CPF. Não tenho problemas, né, dentro da regulamentação. Eu posso fazer porque ele é uma pessoa jurídica, só tem uma pessoa. Né? Então aí não é uma sociedade. E aí eu posso escolher por essa forma de fazer esse pagamento. Mas o ideal é que eu faça com pessoa jurídica. Né, dentro da plataforma, já com o CNPJ como conta pessoa jurídica, até porque já tem hoje procedimentos simplificados para abertura de conta CNPJ, né, conta pessoa física, pessoa jurídica, para microempreendedores individuais, dentro desse pagamento. Então, dentro da utilização da plataforma do Contrata Mais Brasil, a gente tem como benefício, para quem faz a adesão, né, no município, na Câmara Municipal, eu tenho mais agilidade, porque é tudo online. Ali, no caso da visita técnica, ali que eu vou ter uma presença, mas isso é rápido. Transparência dessas informações. Desenvolvimento local, com base ali na contratação de fornecedores locais. Mais qualidade na prestação do serviço, no sentido principalmente quando eu estou dividindo a execução de um objeto em várias etapas. Eu vou ter vários fornecedores dentro dessas etapas e o atendimento às necessidades da população. Em que sentido? O ar-condicionado ali da recepção da unidade de saúde estragou. Eu vou ter agilidade nessa resolução. Que eu preciso, se eu abrisse uma licitação, ia demorar muito mais. Agora, se eu faço via microempreendedor individual, não. Eu tenho uma celeridade nisso tudo. Você acredita que para pequenos municípios vai funcionar? Sim. Não necessariamente para municípios que estão isolados, por exemplo. Né? Que tem estado, por exemplo, que tem o outro município mais próximo está a 50 quilômetros.
Agora, para municípios que eu tenho regiões com vários municípios em volta, isso é mais fácil, porque eu aumento ainda mais a oferta de microempreendedores individuais. Mas em termos de adesão, ainda ela não é tão grande. De adesão de municípios, mas de adesão de fornecedores, sim. Tem uma adesão muito grande em relação a fornecedores. E a demanda a gente vê aumentando cada vez mais dos municípios, para fins de adesão mesmo. Porque como são objetos que têm bastante oferta no mercado, né, por exemplo, pedreiro, serviços de reparos, bebedouro, manutenção de ar-condicionado, são geralmente atividades que a gente tem nos municípios. Né, e com base nessas atividades a gente consegue fazer a alocação desses fornecedores. Então a gente tem tido uma procura grande em relação aos microempreendedores dentro dessas atividades. Certinho? Mais alguma dúvida? Aí à tarde a gente volta novamente. Obrigado, gente. Instalação da porta. E a posição da porta. Eu posso colocar que aí eu enquadro como para uma solução emergencial. Só que eu tenho que ver o valor dessa porta. Não chega a 12, então. Tranquilo. Mas a gente tem que justificar que eu vou aliar a aquisição. Eu não sei, né? Eu tive que porta. Você saber em relação ao preço. Eu vou querer colocar aquelas automáticas, vai ficar 40 mil. E aí já não dá. Porque mas aí, se for até 12 mil, por tranquilo. exemplo, dá para fazer? Aí eu justifico, eu justifico que ele vai ter que me apresentar ali em relação ao valor da porta, o valor de mercado, né? Para depois alinhar com o valor da contratação, para ficar esse máximo. E eu justifico que é uma aquisição para manutenção do serviço ali dentro. Mesmo eu já tendo colocado outra porta e falou das outras portas, porque eu tenho ultrapassado os 20 mil, porque o limite é 62 mil. Perfeito. É isso? E aí eu não tenho hoje contrato em aberto na Câmara para esse tipo de serviço. Então eu posso, só justifico e eu tenho que ficar atento ao limite. Então, obrigada. Nada. Também. Também não, né? A parte né? Hoje a regra é o empenhar ele sempre como inexigibilidade. Na hora de eu justificar para fins de enquadramento na minha lei orçamentária. Eu tenho que se descrever ali, não tem que ter elegibilidade. Isso. Não necessariamente escrever, mas na hora de eu alocar o recurso. Tipo, sabe que eu estou tirando, por exemplo, eu estou tirando da manutenção da estrutura administrativa. Aí eu justifico na nota de desempenho que esse é um procedimento que está sendo executado por inexigibilidade, entendeu? E aí eu coloco lá a fonte desse recurso. No nosso caso, a gente só tem um recurso lá, daí por isso que eu achei estranho. Porque daí a gente Não, aí eu posso classificar ele como inexigibilidade, sem problema. só tem um recurso para tudo, né? Isso. Não, eu vou classificar como inexigibilidade todas as contratações da plataforma, porque ela já é uma hipótese legal de inexigibilidade. E depois se terminar de fazer a contratação, sair algum código, alguma coisa assim para inserir bem para enviar para o tribunal? Igual mais ou menos o Santa Catarina, você já falou. Isso já. Sai como se fosse um espelho da contratação, depois que ela é finalizada, e eu já faço a comunicação. Entendeu? Toda online. E daí já é integrado a todos os tribunais? Isso. E aí eu já faço a comunicação.
Mas é bem simplificado mesmo. Que aí também evita da gente ter dor de cabeça na hora de fazer a justificativa. É porque eu acho que as câmaras municipais